Atualmente, o Corinthians vive um paradoxo. Um time gigante com uma torcida que move multidões, mas com um caixa que parece de time pequeno. Enquanto o clube acumula uma dívida de 2,7 bilhões de reais, seu camisa 10 mora numa suíte de luxo, um chefe exclusivo, carro blindado e travesseiro importado. Essa é a história de como o glamour de Memphis Depay virou símbolo de descontrole financeiro do Timão. Mas antes de começar, já deixa o like e se inscreve aqui no Crônicas da Bola. Aqui a gente fala de futebol sem filtro, sem bajulação. É pra quem ama o jogo, mas não engole discurso pronto. Então, bora para mais um vídeo. A origem da crise. A dívida do Corinthians não nasceu ontem. Ela vem crescendo há mais de uma década. O financiamento da Neoquímica Arena consome 655 milhões de reais, mas o resto vem de impostos, empréstimos e direitos de imagem atrasados. O balancete de julho mostra o tamanho do buraco. São 2,7 bilhões de reais de dívida e 103 milhões de reais de déficit em 7 meses em 2025. Mesmo com futebol positivo em 13 milhões de reais, os juros são mais de 121 milhões e engole qualquer resultado possível. A chegada de Memphis. E foi nesse cenário tenebroso que o Corinthians decidiu mirar alto. Num ato de desespero para salvar o Corinthians do rebaixamento em 2024, Memphis Depay chegou com um discurso de mudança. O jogador que colocaria o clube em outro patamar. Contrato europeu, metas milionárias, apresentação de gala. O problema é que o Corinthians não tem o orçamento de um Manchester United, por exemplo, mas age como se tivesse. E a verdade é que, dentro de campo, o começo de Memphis foi animador. Em 2024, ele teve impacto imediato. Foram 7 gols em 11 jogos e participação decisiva para livrar o Corinthians do rebaixamento. Já este ano, no meio de uma polêmica de troca de números de camisa com o Garro, já que o Memphis usava 94 e o Garro a 10, ele ajudou o Corinthians a conquistar o Campeonato Paulista de 2025. Mas o rendimento caiu. Menos explosão, mais dificuldade física e menor influência nas partidas decisivas começaram a incomodar a torcida. Será que está compensando ter um atacante tão caro para pouco resultado? Ainda assim, os números gerais são respeitáveis. Ao todo, contando com o ano passado, são 59 jogos, 16 gols e 14 assistências, ou seja, 30 participações diretas para gol. O desempenho seria considerado ótimo, mas só se o custo não fosse astronômico. Os números do contrato. Entre setembro de 2024 e julho de 2025, Memphis garantiu 6,3 milhões só por ter sido relacionado em mais de 70% dos jogos, é mole? Mais 4,7 milhões de reais por 15 gols e 14 assistências. Se tivesse feito mais um gol, contra o Palmeiras inclusive, levaria 1,5 milhão a mais. As luvas somam, pasmem, 25 milhões de reais em 3 parcelas. Uma antes mesmo de chegar no Brasil. No total, se cumprir as metas até 2026, o contrato chega a perto de 120 milhões líquidos. E metade da multa rescisória em caso de venda vai direto para o jogador. Ou seja, o Memphis Depay sai com muito lucro, muito dinheiro, e o Corinthians gastando tudo que não tem, né? A história dessa dívida começa lá atrás, com o sonho da arena própria. Em 2010, o projeto da Neoquímica Arena nasceu cercado de promessas. Que ela seria autossustentável, pagaria suas contas com naming rights, eventos e etc. Mas o que veio foi diferente. O custo final ultrapassou a marca de 1 bilhão de reais, com juros, aditivos e atrasos. As gestões seguintes tentaram empurrar o problema para frente. Renegociaram, parcelaram, mascararam. Cada presidente que entrou deixou um pedaço da dívida para a história, e um pedaço da história na dívida. O resultado é esse: um clube que luta dentro de campo, mas sangra fora dele. Mas nada resume melhor o abismo entre realidade e fantasia
do que o endereço que o Memphis Depay vive em São Paulo. O atacante mora na Penthouse Suite do Rosewood, considerado o 24º melhor hotel do mundo. A suíte que ele vive são 3 andares, com uma diária de até R$30 mil. O custo mensal é de R$250 mil, bancado pelo Corinthians. Isso não conta o salário do Memphis, tá? Isso está em acordo com o contrato, não precisa ser descontado do salário do jogador. O holandês tem direito a chefe exclusivo, motorista 24 horas, carro blindado, champanhes importados, lençóis italianos e até roupões veganos. Tudo isso enquanto o clube atrasa premiações e renegocia dívidas para pagar os juros. Em um ato de desespero, o presidente do Corinthians pediu para o craque deixar o hotel, oficialmente para aliviar as contas, mas na prática é mais para evitar o constrangimento de ver o símbolo da crise morando no luxo absoluto de São Paulo. A cultura das contratações salvadoras. O caso de Memphis não é uma exceção. O Corinthians vive há anos refém da ideia de que uma estrela pode apagar dívidas com gols. Foi assim com Alexandre Pato, com Carlitos Tevez, com Luan e agora com Memphis Depay. Bom, naquela época do Tevez tinha a ajuda do Kian Abichan e, bom, o Tevez trouxe retorno também, né? Mas foi uma contratação bem cara. Promessas de retorno técnico e comercial que acabam virando passivos financeiros. E essa lógica vai além do Corinthians. É o retrato claro e límpido do futebol brasileiro. São clubes endividados, apostando tudo no nome forte para vender camisa e esperança, enquanto a planilha de custos grita por socorro. No fim, o marketing vence o futebol, mas o futebol perde o clube. O peso no orçamento. Enquanto o Corinthians tenta equilibrar as contas no meio de tanta confusão e caos financeiro, o contrato de Memphis Depay virou um peso. O clube ainda deve parte das premiações, devendo mais de 10 milhões de reais em bônus para o holandês. No clube em déficit, cada luxo é uma ferida aberta, e o caso do Depay mostra como o marketing venceu a matemática. Esse caso é um soco na boca do estômago do torcedor corintiano. O bando de louco não aguenta mais sofrer por gestões incompetentes. Um clube que vive de antecipar receitas, vender promessas a preço de banana e sonhar com a grandeza que precisa ter o Corinthians, não pode ficar se afundando ao meio de dívidas impagáveis. O Corinthians virou um gigante cansado, sustentado pela fé de uma torcida que não para. O bando de louco nunca abandona o seu time. E eu tenho a impressão que é essa fé, esse amor, essa paixão que mantém o clube vivo. Porque mesmo quando a razão pede pro torcedor ficar em paz, cuidar da sua família, não ir pro estádio, não cantar, o torcedor tá lá fazendo a sua parte, pagando o seu sócio torcedor, que é um ingresso caro, que é uma maneira cara de acompanhar o time, comprando material do time, que é caro, as camisas são mais de R$400 hoje em dia, e parece que quem tá no poder não tá nem aí, segue endividando e passa o problema para a próxima gestão e tchau. E aqui eu poderia falar de inúmeros times ao longo do tempo que fizeram exatamente a mesma coisa. Mas tem times que deram a volta por cima, como o Flamengo, Palmeiras, e outros times que também estão indo pelo mesmo caminho, como o Atlético Mineiro. Memphis Depay é talentoso, carismático, midiático, o maior artilheiro da seleção holandesa. Mas, na minha opinião, sua passagem já custou caro demais e não compensa mais ter no clube. Mas também, como é que vai ser um distrato, né? Deve ser uma multa altíssima e, como eu disse anteriormente, o Corinthians não tem dinheiro. Talvez quando o clube aprender a gastar como brasileiro e planejar como europeu, o luxo volte a ser consequência e não manchete. Corinthians é o clube que tem tanto potencial quanto o Flamengo e o Palmeiras, então não pode se contentar com pouco.
E se você curtiu o vídeo, deixa o like e se inscreve no Crônicas da Bola. Isso ajuda demais o canal a continuar contando as histórias que o futebol insiste em esconder muitas vezes. Esse, por exemplo, não é uma história feliz, não é uma história alegre que o corintiano tem prazer em alegria em ouvir, mas é a verdade que precisa ser dita, tá bom? Então, meu amigo, até o próximo episódio do canal. Até a próxima. Tchau!